Na ressacada, o Verdão finalmente venceu. O autor dos 2 gols do Alviverde foi Felipe Menezes. No primeiro, o meia acertou um petardo de canhota da entrada da área. E no segundo, ele só teve o trabalho de tocar na saída do goleiro. Resultado final, Palmeiras 2, Avaí 0. Essa experiência do Gareca, um treinador argentino, no futebol brasileiro é interessante, Juninho? Interessante e difícil. Difícil para quem? Para os Difícil treinadores para brasileiros ele. ou para ele? É difícil para ele, porque na velocidade que o esporte é desenvolvido hoje, a velocidade que a informação entra e tem que ser interpretada pelo que houve, o espanhol dele vai demorar um pouquinho. Então o Gareca, acho que para daqui até o final do ano, ele vai conseguir estar confortável. Na língua e não reclamar. E não indicar. Porque quando a gente vai manifestar uma posição no momento do jogo, Elia, ela tem que ser entendida e interpretada imediatamente. Cuidado. Atenção. Perigo. Tira. Tá marcado. Tá... É como um estrangeiro. Por exemplo, eu fui jogar no Japão, né, no final da minha carreira. E eu lidava com 20 verbos ou 20 informações para me entender no primeiro momento. Tá marcado, aí tá impedido, é falta, é escanteio, é lateral, cuidado, tá contra 2, tá contra 1, entendeu? Então, o treinador estrangeiro, quando vem para o Brasil, principalmente em futebol, se ele falar muito rapidamente e não tiver um tradutor junto e não transformar rapidamente o que ele está dizendo na língua dele para a nossa língua, ele vai ter claras dificuldades. Com certeza é um ótimo treinador. Não, mas será que ele vai trazer para o futebol brasileiro aquilo que o futebol brasileiro está sentindo falta? Não sei. Novos treinos, taticamente estudos modificados? Não sei, porque se a Argentina fosse campeã do mundo, ela iria consagrar o que é feito há muitos anos, tanto no Brasil, provavelmente na Argentina. Estamos lidando com os talentos, joga os talentos lá dentro da arena que eles se viram. Se a Argentina ganhasse, ia provocar uma dúvida em todos nós. Pô, mas peraí, a Argentina é parecida com o Brasil e juntou os craques lá e conseguiu ir à frente, foi campeã, entendeu? E os 2 europeus que estavam nas semifinais eram os 2 melhores europeus há 8 anos. A Alemanha e a Argentina não estão aí por acidente. A Holanda não pode estar pela segunda vez nas semifinais por acidente. Senão, nós vamos continuar achando que o futebol é uma caixinha de surpresa. Você acha que é uma caixinha de surpresa, Eli? Só pra gente. Se na Copa do Mundo todos que estiveram perdendo de 2-0 perdeu. Quem esteve perdendo de 3-0 então nem tem chance. Vocês perdeu de 4. No início da Copa do Mundo, inclusive, ocorreram algumas viradas, o maior número de viradas que eu imaginava. Porque o futebol tem pouquíssima virada. Essa história de que de virada de 2 para 3-2 é muito pouco. Então o futebol, ele nunca foi uma caixinha de surpresa. Por que os campeonatos paulistas estão divididos entre Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians? E os melhores ganham. Porque os campeonatos brasileiros, desde quando eu me lembro, nós tivemos campeões sem ser os grandes, 3 ou 4. Né? Por que na Europa o Real Madrid... E o Barcelona ganham sempre. O Real Madrid e os 2 times alemães e 2 times ingleses estão sempre no mesmo lugar, um enfrentando o outro nas semis, ou nas quartas, ou nas oitavas. Então, não é mais futebol caixinha de surpresa. Esquece. Não é mais o jeitinho brasileiro. O Gerson foi o maior meia esquerda do mundo. A mensagem que ele deu de marketing foi perfeita. Ele mandou uma mensagem de marketing. Aquela propaganda foi uma propaganda que mexeu com a nossa vida. Vamos dar um jeitinho. Acabou o jeitinho. Não tem mais jeitinho. O Botafogo de Ribeirão, ele tem a disputa. Ele está disputando sub-15 e sub-17. Ele é o maior time do grupo. Se ele não tiver em primeiro lugar nessa competição, alguma coisa está acontecendo. Entendeu, Eli? Não é mais... tudo bem que todos têm a condição de se preparar melhor, mas aquele que dá uma condição melhor, que proporciona uma segurança de trabalho, que possibilita o crescimento tanto de comissão quanto de jogador, ele vai ter que vencer. É por isso que nós estamos surpresos com o São Lourenço. Porque ele nunca esteve nesse habitat de decisão. Né? Já está classificado. Ele já começa a se preocupar, provavelmente, a comissão já está, entendeu? Então, assim, há algum tempo a gente tem insistido que a matemática conduz o futebol, entendeu? Mesmo ele sendo, tem hora acíclico,
tem hora surpreendente, né? A primeira derrota na Copa do Mundo por um campeão do mundo, que foi a Espanha perder para a Holanda, né? Foi um presta atenção, não foi? Nos campeões do mundo. Não foi um presta atenção para o Uruguai, para a Inglaterra, que continua com aquele título que toda hora bate, a bola pega na trave e volta, entendeu? Então, os países que estão crescendo, né? Os grandes, quando crescem, que parece ser uma redundância, eu vou ficar um pouco maior? Não, tem que ser assim. O São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras e o Santos tem que ser os grandes. Esse ano o Campeonato Paulista não teve um grande. Consagrou o Ituano, consagrou o Juninho e consagrou o Doriva, certo? Mas a tendência é o Botafogo do Rio ser campeão, é o Flamengo. Só que esses grandes... Tem que ter estrutura de grande maior. Também. Tem que ter estrutura de grande. O Corinthians bateu o Bahia por 3-0 e venceu a segunda partida na sua arena, na arena lá de Itaquera. A vitória deixou o Alvinegro bem perto das oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro lance do jogo, Ralf mostrou disposição, mas não seria na força de seus volantes, e sim na habilidade deles que passaria a vitória corintiana. O mesmo Ralf, pouco depois, foi capaz dessa arrancada em direção ao gol e quase fez um golaço. Quando Petros tocou direto, com perfeição para Elias, ele marcou o primeiro gol na sua volta ao Corinthians. O segundo não demorou. Jogada de Ralf, o cruzamento foi para o paraguaio Romero, que também, pela primeira vez, marcou com a camisa corintiana. Um primeiro tempo que rendeu elogios. Talvez tenhamos feito aí, no somatório de tudo que o jogo apresentou, uma das melhores apresentações da temporada. No segundo tempo, o Corinthians voltou sem Guerreiro machucado e com um ritmo de jogo bastante diferente. Mesmo assim, há 9 partidas sem vencer, o Bahia não encontrava forças para diminuir. Os quase 25 mil corintianos já podiam enxergar mais uma vitória na arena. Já são 2 vitórias consecutivas aqui. A última deixou bem encaminhada a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. É porque no fim do jogo, já com Renato Augusto em campo, o Timão encontrou tempo para mais um. De pênalti, fez 3-0, o que obriga o Bahia a ter que devolver a goleada em Salvador para passar de fase. Olha, o Vasco ficou mais próximo das oitavas com a vitória por 2-0 sobre a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. No jogo de volta no Rio de Janeiro, a equipe carioca pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim avança na competição. Dá uma olhada. Aos 11 do segundo tempo, Douglas lançou para Diego Renan, que dominou e completou para o gol. 1-0 Vasco. 5 minutos depois, Thales avançou e passou para Kleber, que arriscou. Roberto deu rebote, a zaga da Ponte vacilou e Thales aproveitou. Ponte Preta 0, Vasco 2. Olha, em crise na lanterna do Campeonato Brasileiro, o Flamengo demitiu Ney Franco e Luxemburgo é o novo técnico. Em uma crise sem precedentes e na lanterna do Brasileirão, a diretoria do Flamengo resolveu mudar. O técnico Ney Franco, 3 dias depois da goleada por 4-0 sofrida para o Internacional, foi demitido e não comanda mais o clube. O desempenho que o treinador leva do time carioca é pra lá de ruim. Em 7 partidas, nenhuma vitória e 4 derrotas. O escolhido para substituir Ney é nada mais nada menos do que Vanderlei Luxemburgo. O nome que, segundo o diretor Felipe Ximenes, foi o único que teve unanimidade de opiniões, assinou o contrato até o final do ano que vem. Desta vez, o técnico traz uma novidade. O ex-atacante David será o seu auxiliar técnico. Antônio Melo vai continuar com Luxemburgo e será o responsável pela preparação física. A estreia do novo comandante à frente do Mengão será no clássico diante do Botafogo no próximo domingo. Luxemburgo estava desempregado desde novembro do ano passado, quando foi demitido pelo rival Fluminense. Enquanto isso, persiste a polêmica em torno do lateral André Santos. Mesmo com o Flamengo afirmando que não rescindiu o contrato e que o vínculo está em vigor, o ala não apareceu para treinar e reafirma a posição de que os dirigentes o demitiram do clube. Essa história ainda promete dar muito o que falar. Ô Juninho, o que acontece com um time como o Flamengo e a maior torcida do Brasil
chega no fundo do poço. Chega no fundo do poço. Normalmente, Elia, isso é reflexo de administrativo. A resposta que nós encontramos no campo, ela tende a ter vindo lá de cima. A gestão, a administração, as escolhas. Porque não pode necessariamente ser só responsabilidade do Ney Franco e dos jogadores. O Ney Franco desaprendeu, teve 45 dias para trabalhar e o time voltou pior. O que acontece? Claro que não. Primeiro, o entendimento do dirigente, que todos ficaram 45 dias parados. Que no esporte tem vitória, tem empate, tem derrota. Inclusive, mais derrota que vitória. Mas, Juninho, você tem 45 dias para trabalhar, você tem que me trazer filho. Tem que fazer um planejamento. Nada. Você tem que me trazer um time. Tem que trazer um planejamento. Eu fiquei de olho nisso aí, o seguinte, eu quero ver quem vai me... Porque o Gareca, por exemplo, o Palmeiras voltou perdendo 2 jogos, mas você via o time jogando. Sem dúvida. Então, não é... o Palmeiras perdeu. Perdeu, mas o time tá jogando, tá encontrando. Ele modifica bem. Não é porque ganhou, não. É visível a mudança. Você vê que no segundo tempo, perdendo, jogou muito melhor do que no primeiro. Porque ele falou, uma coisa, esse time me enganou em alguns pontos. Em off, tô sabendo. Porque esse time que jogou e perdeu, jogou muito melhor quando jogou nós treinamos, preparamos e nós fizemos treino. E esse time jogou bem no jogo treino. Só que jogou bem no jogo treino e jogou mal no jogo que valia. Eu não quero o cara que joga bem no jogo treino e joga mal no jogo treino. Não, Leão de treino... Então o Gareca falou, agora então ele foi e mudou. Eu vou botar o cara aqui. Mas esse teu telefone é uma sinfonia. Mas tava desligado, peraí, vou te desligar. Põe no vibracão, Juninho. Tava no vibra. É que eu botei no bolso. Então espera um pouco, deixa eu chamar o São Paulo aqui. No domingo o São Paulo vai até o Serra Dourada para encarar o Goiás. E a novidade para o time de Muricy Ramalho é a liberação de Kaká. Jogadores do São Paulo passaram a manhã no Refis, fazendo companhia a Luiz Fabiano, machucado e que deve ficar pelo menos mais 3 semanas fora. Durante a intertemporada do tricolor nos Estados Unidos, o atacante sentiu uma lesão na coxa direita. Acabou se recuperando, mas antes da partida diante da Chapecoense, ele voltou a sentir a lesão. Com isso, o centroavante não conseguiu aproveitar o período de preparação para o Brasileirão durante a Copa, ao contrário de Ademilson, que ganhou a confiança do professor Muricy Ramalho. E aí fui para a seleção, também fiz um bom trabalho, a gente foi campeão lá. E quando a gente voltou, ficamos um tempo de férias e aí viajamos para os Estados Unidos para treinar, né? E aí foi uma semana muito produtiva para mim, não só para mim, mas para a equipe toda. E o Muricy gostou muito, né? Acho que ele ficou satisfeito com meus treinamentos. E aí que eu pude ganhando mais chances, mais oportunidades e ele... Hoje eu vejo que ele, não só hoje, sempre confiou, mas agora eu vejo com mais confiança. Com o elenco recheado de estrelas, o jovem de 20 anos pode ter um diferencial, a força na marcação. É uma coisa a mais, né? Uma coisa a mais que eu tenho certeza que eu tenho mais possibilidade de jogar. Eu acho que isso também é melhor pra gente, pra mim e pro Oswaldo, que uma característica nossa que talvez num jogo que lateral avance muito ou que precise marcar lateral e atacar, talvez ele use a gente por conseguir fazer as duas funções. Apesar da boa atuação contra o Bahia, quando participou de 2 gols do time, o jogador foi vaiado no último sábado no jogo diante da Chapecoense. Eu tenho que mostrar dentro de campo, jogando. Quando eu estiver jogando e fazendo um bom trabalho todo jogo, ser mais regular, eu tenho certeza que eles vão pensar diferente. Então eu tenho que também me autoavaliar e melhorar a cada jogo. E Ademilson pode acabar perdendo a posição contra o Goiás no domingo no Serra Dourada. Kaká já teve sua situação regularizada e pode estar entre os 11 titulares. O Orlando City, detentor dos direitos do atleta, liberou o meia para fazer a sua estreia. Vale lembrar que a renda do primeiro jogo de Kaká no Morumbi será revertida à agremiação dos Estados Unidos. A informação que tenho, ontem conversando com o Wagner Ribeiro, é que o Kaká pode estrear realmente já na Arena da Baixada nesse final de semana, o que seria ótimo para o time do São Paulo, porque é um cracaço de bola. No Serra Dourada, sério. No Serra Dourada, em Goiânia, o jogo é no Serra Dourada. Olha, a Seleção Brasileira, um dia após o anúncio do novo treinador, a CBF anunciou a comissão técnica que vai auxiliar a Dunga nesse desafio. Entre os 13 nomes apresentados da nova comissão técnica da Seleção Brasileira, destaque para os tetracampeões de 1994. Mauro Silva será um assistente técnico pontual.
vai trabalhar apenas nos 2 próximos jogos. O titular do cargo é Andrei Lopes. Ele é um assistente que foi convidado para ser pontual, que é o que a gente pretende fazer no futuro. Chamar alguns ex-jogadores, pessoas que tenham um perfil de vencedor, que possam colaborar, para que façam parte de algumas delegações de alguns jogos. Então, nesses 2 jogos dos Estados Unidos, o Mauro Silva foi o jogador escolhido, que ficou muito satisfeito, já aceitou o convite, e no futuro a gente vai repetir alguns e convidar novos jogadores para que façam essa integração e tragam, como o Dunga falou, o DNA do campeão, do vencedor, esse espírito de vencedor, com uma condição apenas que nós colocamos para ele. Eles estão lá para serem os nossos críticos, para ver aonde nós podemos melhorar, podemos evoluir, podemos crescer. Para a preparação física, Rinaldi e Dunga escolheram Fábio Massagerian, que estava no Grêmio, olheiro da seleção em 2010 e goleiro das Copas do Mundo da década de 90, Cláudio Tafarel assume como preparador de goleiros. E trazer alguns atletas campeões do mundo para a seleção ter um DNA de campeões, assim como outros países também usam bastante da experiência dos seus ex-campeões do mundo, né? E a gente trouxe esses jogadores para a seleção brasileira para ter essa convivência, transportar essa experiência, essa energia, essa qualidade para dentro da seleção brasileira. Então, é uma oportunidade que a gente está dando a profissionais de vários setores, de vários clubes do Brasil, de representar o nosso país. Sobrevivente da Copa de 2014, Rodrigo Lasmar vai continuar trabalhando no departamento médico. Os primeiros testes da nova comissão técnica começam em setembro, quando o Brasil enfrenta Colômbia e Equador. Bom, estamos finalizando a participação do meu amigo Juninho, que conhece de bola. Estou feliz em saber que no Botafogo se faz um belo trabalho na base. Tentamos, né? Nós não temos outra alternativa que não seja essa, a de trabalhar bem a base e buscar uma qualificação do técnico. Porque nós chegamos num nível tão baixo de treinador brasileiro que a nossa qualificação mostrou o seguinte: 32 seleções disputaram a Copa do Mundo, só tinha um técnico brasileiro e, infelizmente, o técnico que defendia a seleção nacional. É uma pena. Então, mostra que nós estamos precisando mudar e que vocês estão no caminho. E espero que este caminho seja um caminho produtivo e de bons resultados, Juninho. Não, lá é seguro. Lá nós estamos fazendo com segurança. Você queria dar um recado aí? Qual que eu quero primeiro mandar um recado importante, Elia. Diga. Em Ribeirão Preto, eu fui agraciado com um projeto de lei de incentivo ao esporte. E esse projeto ele vai ser executado na ABB. O telefone é 3623-5041. Quem quiser fazer contato. 3623, lá em Ribeirão? Lá em Ribeirão Preto, 016-3623-5041. Esse é o recado que eu queria dar, projeto de lei do incentivo. Essa lei do incentivo do ICMS aqui do Estado de São Paulo. A partir de agosto agora eu queria deixar o meu recado. Eu sou o coordenador, nós teremos os técnicos lá para modalidade de futebol de garotos de 8 a 14 anos. Para trabalhar com esse Pode projeto. ligar para trabalhar com esse projeto, com uma proposta, né? Proposta de entendimento, mas é social, de cunho social. Tá? E quero mandar um abraço ao pessoal da mídia, que o Maurício, né, que tem sempre acompanhado a gente aí que é a empresa de suplementação, também, que sempre, meu companheiro aqui em São Paulo, eu tenho amigos aqui em São Paulo, também o Rogério da Innovate também, é um parceiro todos. E eu pensei que vocês fossem me convidar para vir comentar a Copa, pô. Você mora muito longe, muito distante, aí era complicado. Não, né? a Marcela me ligou, passei a viagem, a noite viajando, um prazer estar aqui, parabéns. Adoramos, Juninho. Um beijão a todos. Boa sorte lá em Ribeirão. Boa sorte, obrigado. Rápido intervalo, daqui a pouquinho tem muito mais só para você. Não me abandone, don't go anywhere. Até já.